Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Beabá das Metas na Logística. Meu nome é Rubens Higueira, eu sou criador de conteúdo para profissionais de logística baterem as suas metas. E para quem que é o Beabá nas Metas na Logística? Bom, ele é para quem já tem um bom conhecimento na logística, mas ainda não consegue atingir as metas do jeito que precisa. O Beabá do Metas da Logística também é para quem ainda não sabe muito bem o que uma empresa espera de um profissional dessa área. E é também para quem trabalha muito e quer ser reconhecido como um profissional de alta performance e também para quem quer mostrar todo o seu potencial e entregar os melhores resultados na empresa onde trabalha. E bom, eu posso afirmar o seguinte, que você está no lugar certo para aprender como alcançar os seus objetivos e crescer na sua carreira na logística. Só que para você conseguir isso, você vai ter que aprender a bater as suas metas na logística. E eu estou aqui justamente para isso, para te levar do zero até você se transformar em uma máquina de bater metas e conseguir bater as suas metas com folga na logística. Bom, e o tema de hoje ele é o seguinte, por que esse foco que eu vou te mostrar hoje vai te levar a bater as suas metas na logística? E esse foco que eu vou falar com você, ele é essencial para você conseguir ter uma carreira de sucesso como um profissional de logística. Então vamos falar um pouco mais sobre isso aqui nessa nossa live de hoje, para que fique muito claro para você o que é esse foco e como que ele vai te ajudar a crescer e ter uma carreira de sucesso na logística. Quando você decide seguir uma carreira, quando você decide seguir uma carreira dentro da logística, é muito importante você ter algumas coisas em mente. Eu gosto sempre de compartilhar algumas coisas que é muito importante você saber desde o primeiro momento que você decide por seguir uma carreira na logística. E são coisas que você definitivamente não pode esquecer, porque elas vão te acompanhar do primeiro dia até o seu último dia de carreira. E essas coisas, elas se referem ao quê? Elas se referem aos focos que você precisa ter no seu dia a dia. Para quê? Para que você consiga entregar os melhores resultados trabalhando na logística. E ter esses focos, ele é muito importante por quê? Porque o profissional de logística, ele tem muitos desafios. Todos os dias ele tem desafios que precisam ser superados. E quando você entende quais são os focos, quando fica muito claro quais são esses focos que você precisa ter no seu dia a dia, isso vai te ajudar muito no quê? Em você a conseguir superar esses obstáculos. E isso vai te ajudar a você sempre ficar atento. Atento em tudo que você estiver trabalhando, em todas as atividades que você estiver executando, você vai ficar muito atento se aquilo ali está sendo olhado, se você está tendo aquele foco. E aí, a todo momento, você vai pensar nesses focos e vai conseguir orientar o seu trabalho sempre buscando melhorar um desses 3 focos. Só que hoje eu vou te falar de um deles, E é muito importante você saber, porque, como eu te disse, ele vai te ajudar muito a você bater as suas metas na logística. E qual que é um dos focos muito importantes para você ter hoje quando você define a sua carreira na logística? Um dos focos é o seguinte, é você ter foco em redução de custos. Isso mesmo. Foco na redução de custos é algo extremamente importante para um profissional de logística. Tudo que você for analisar lá no seu dia a dia, é muito importante você sempre estar avaliando dentro da perspectiva de custos. Bom, ter foco na redução de custos, ele é algo muito importante, sem dúvida alguma. Só que o foco em redução de custos não significa você sair cortando as coisas de forma aleatória, de forma sem pensar, de forma, como eu costumo dizer, irracional. Você não pode fazer isso, porque se você sai cortando custos de forma irracional, de forma sem ter feito uma boa análise, uma análise criteriosa, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai acabar, na verdade, prejudicando a empresa como um todo, porque você vai cortar alguma coisa que é extremamente essencial para o processo.
Então você não pode fazer isso de forma aleatória. Então ter foco em redução de custos não significa cortar custos por qualquer motivo, cortar custos sem você fazer uma análise cuidadosa. O foco na redução de custos, ele sempre vai estar combinado com outros focos, certo? Ele vai estar combinado com o foco de otimização de processos e também com o foco de melhoria do nível de serviço. Esses são os 3 focos que todo profissional de logística precisa ter e que quer ter realmente uma carreira de sucesso na área. Bom, todos esses focos que eu falei para você, foco em redução de custos, foco em otimização de processos, foco em melhoria de nível de serviço, todos esses focos eles precisam ser o quê? Eles precisam estar sempre bem combinados, né? E quando a gente trabalha eles de forma bem integrada, eles acabam proporcionando, né, para a área ótimos resultados para a operação. E, consequentemente, quando nós temos ótimos resultados para a operação logística, nós também temos ótimos resultados para a empresa. Mas por que um dos principais focos que um profissional de logística deve ter é a redução de custos? Bom, talvez isso possa até parecer um pouco óbvio para você, reduzir custos. Afinal das contas, quantas vezes que você já não deve ter ouvido na empresa onde você trabalha ou em alguma outra empresa que você trabalhou que a empresa precisa reduzir custos? Com certeza você já ouviu isso mais de uma vez, né, em algum lugar, em alguma empresa que você trabalhou. Então, qual que é a diferença quando a gente fala, no caso de um profissional de logística, que ele tem que ter foco em redução de custos? Se toda empresa, na verdade, está tendo ali esse foco. Bom, é o seguinte, nós que trabalhamos na área de logística, a gente tem que entender o seguinte, a logística não é uma área que gera receita, ela gera custos. Toda a receita que é feita ali pela área comercial, nas vendas, ela precisa acontecer de alguma forma. E o que acontece? Como é que faz para isso acontecer no caso da logística? Ela contrata transporte, contrata armazenagem, tem os custos da operação, com empilhadeiras, com mão de obra. Tudo isso é custo. Então, para a empresa conseguir ter uma receita, ela tem um custo. Isso é normal, toda empresa tem. Também tem o custo quando você vai comprar a matéria-prima e recebe a matéria-prima, a armazenagem, o manuseio da matéria-prima para produzir aquele produto acabado para depois ele ser vendido. Tudo isso aí é custo logístico. Então, a gente precisa, como profissional de logística, estar o tempo inteiro identificando quais são esses custos. Então, é muito claro, né, que a logística tem um papel fundamental na empresa. Afinal, quando a venda é realizada, né, para que o cliente receba a sua compra, ele vai precisar toda uma estrutura logística para que isso ocorra. E isso tudo, toda essa estrutura logística, né, ela tem um custo para estar disponível. E esse custo é o custo que o profissional de logística precisa estar sempre de olho, precisa estar sempre atento. Bom, por que tem que estar sempre atento? Pelo seguinte, porque esse custo ele impacta diretamente na competitividade dos produtos produzidos pela empresa aonde você trabalha. Esses custos, eles fazem com que? Com que você diminua a receita não, mas diminua o lucro da empresa. Por isso, cada R$1 que você tem de custo logístico, ele impacta na mesma proporção o resultado da empresa, ou seja, o seu lucro. Então, é muito importante você estar atento nisso, porque todo custo logístico impacta diretamente no resultado da empresa. E muitas vezes, para você bater uma meta na logística, vai significar que você precisa atuar fortemente na redução de alguns custos logísticos para que a empresa consiga ter um resultado financeiro melhor. Em função disso, é que ter foco em redução de custos é algo essencial para qualquer profissional da área de logística. Então, sempre que você estiver avaliando uma operação existente ou uma nova operação, você sempre vai precisar buscar boas alternativas para reduzir os custos daquela atividade, daquela operação. E você vai precisar o quê?
sempre tão simples assim, reduzir os custos, sempre algo tão trivial? Na maior parte das vezes não, né? Porque se fosse algo tão trivial, talvez alguém já tivesse feito. Então, por isso que é importante, quando você pensa em redução de custos, você pensar de forma criativa, né? Como a gente costuma dizer, pensar fora da caixa. E muitas vezes você consegue identificar alternativas de redução de custos na sua operação, como? Fazendo o famoso benchmark. Você vai numa operação que pode ser uma operação de um produto igual ao seu, né, de uma empresa concorrente, mas também pode ser de empresas que não são concorrentes, mas que têm alguma similaridade em termos de processos. E aí você, fazendo essas visitas de benchmark, você acaba identificando operações, atividades que outras empresas executam e que você pode trazer para a empresa onde você trabalha e, consequentemente, melhorar aquele processo. Isso é fazer um benchmark. Você vai procurar coisas que são referência no mercado e avaliar a melhor forma de trazer isso para dentro da sua operação. Bom, e quando você faz isso, você está ajudando o quê? A potencializar ali uma busca de redução de custos. Então, uma outra forma também, né, que você consegue identificar a oportunidade de custos é quando você realiza boas reuniões de brainstorming. Por quê? Porque numa reunião de brainstorming vão surgir muitas ideias, né? E é algo que você pode com certeza acabar achando numa reunião de brainstorming alguém que traga uma solução, né? Uma solução para que você melhore aquele processo e que você consiga reduzir também o custo. Na verdade, numa reunião de brainstorming, o objetivo é exatamente esse, né? Com que você consiga identificar dentro de um monte de sugestões qual que pode ser aquela sugestão que vai fazer com que a empresa consiga virar o jogo naquilo que está precisando ser melhorado. Então é muito importante uma reunião de brainstorming por causa disso. E quando a gente fala de redução de custos, a reunião de brainstorming ela acaba sendo também uma ótima fonte de ideias para você buscar redução de custos logísticos. E, consequentemente, conseguir bater a sua meta de custos, bater aquela meta de custo na logística. E uma falha que pode acontecer quando um profissional de logística está buscando reduzir custos, a falha ela é a seguinte. Às vezes o profissional tem uma vontade de reduzir custos tão grande, né, que algumas coisas acabam sendo esquecidas. Que tipo de coisa que acaba sendo esquecida? Alguns pontos do processo eles acabam não sendo avaliados de forma correta. E isso faz com que você possa colocar em risco toda a operação da empresa. Bom, você recebe uma meta de redução de custos, certo? Isso não tem nada a ver com piorar as operações. Tem gente que associa isso. Olha, eu recebi uma meta de reduzir custos. Então, eu vou ter que diminuir a qualidade do nosso serviço, vou ter que piorar alguma coisa na nossa operação. Nada disso. Você recebe uma meta de custos logísticos, de redução de custos logísticos, não tem absolutamente nada a ver com você piorar as suas entregas, com piorar as condições da sua operação. Você não vai ter uma queda de nível de serviço, isso não vai ser tolerável. Você vai precisar pensar em alternativas, né, para você buscar reduzir os custos e bater a meta de uma forma mais simples que possa existir, do que simplesmente sair cortando custos aleatórios. E qual que é a forma mais simples de se fazer isso? Porque a forma mais simples, a forma mais errada que tem, é você simplesmente cortar e deixar a operação ir embora, a operação ficar de qualquer jeito. Que isso aí não funciona, né? Porque você vai estar prejudicando a empresa. Bom, e qual que é a forma mais simples de se fazer isso então? Dá para fazer. Dá para fazer de uma forma simples. Só que é errado. A forma simples é simplesmente cortando os custos sem o menor critério. E sem pensar no impacto que aqueles cortes vão causar em todo o processo. Definitivamente, isso não pode ser feito.
E esse tipo de falha, ela acaba acontecendo quando o profissional da logística ele não tem uma visão bem clara de toda a cadeia de suprimentos. Quando falta para o profissional, o que eu costumo dizer de visão sistêmica da cadeia de suprimentos. Quando ele não tem essa visão, ele não consegue perceber o impacto que uma atividade tem nas outras. Uma atividade numa área tem impacto nas outras áreas. A falta da visão sistêmica faz com que ele acabe propondo soluções que vão causar um grande problema no processo como um todo. Ele vai acabar propondo soluções que são muito boas ali localmente, mas quando você olha essa solução do ponto de vista global, do ponto de vista de empresa, de processo como um todo, acaba sendo uma catástrofe. E ele causa um impacto muito ruim, um impacto que prejudica os resultados da empresa. E aí, ao invés de você reduzir os custos, você prejudica os processos e provavelmente acaba aumentando custos em outras áreas. E aí não fecha a conta. Então, isso não é uma forma correta. Isso é uma falha muito grande. Então, o fato de não conhecer, de não ter uma visão sistêmica de toda a cadeia de suprimentos, faz com que o profissional de logística acabe propondo soluções que não são boas para todo o processo. E na hora que ele vai reduzir os custos logísticos, ele reduz no lugar errado. Ele acaba cortando os custos sem nenhum critério e ele acaba fazendo tudo isso sem pensar em alternativas, outras que ele acabou implantando, que pudessem fazer com que o processo funcionasse da forma correta, sem ser impactado. E a forma mais errada que pode existir para se bater a meta na logística é essa. Você sair cortando custos sem o menor critério. Você até pode pensar, de repente, que seguir com essa estratégia vai fazer você bater a meta. Mas eu te asseguro que com essa estratégia, o que você vai estar fazendo não é sustentável por um longo tempo. Pelo contrário, vai chegar um determinado momento em que você vai ter uma séria dificuldade e a sua meta vai cair, vai para o espaço, vai para o buraco. Por quê? Porque não se sustenta fazer algo dessa forma. Sair cortando custos de forma aleatória, sem ter uma boa análise, uma boa definição de onde ajustar, do que tem que ser feito. Você vai ter que acabar voltando atrás em decisões que foram tomadas. E aí você não vai conseguir bater a sua meta. Você vai ter tomado uma decisão errada. Sendo assim, você vai ter que ter uma outra estratégia. Tem que pensar numa outra estratégia que você precisa adotar quando você recebe uma meta de custos na logística. Não adianta você pegar e traçar uma estratégia onde você sai cortando as coisas de forma aleatória. Falei que isso não vai te ajudar a atingir a sua meta. Então você precisa pensar qual que é a estratégia. E vamos lá, qual que seria a melhor estratégia para ter sucesso em reduzir custos logísticos? Nesse momento eu vou te dar duas notícias, uma boa e uma notícia ruim. Mas calma, você não precisa ficar desesperado, não precisa ficar apavorado, achando que veio uma notícia ruim agora. Não, as duas notícias elas vão ajudar você a bater as suas metas de custo na logística. E a notícia ruim é o seguinte, é que não existe uma única estratégia para você usar quando você precisa bater suas metas de custo na logística. Essa é a notícia ruim. Não tem uma única estratégia. E qual que é a notícia boa? A notícia boa é que existem várias estratégias que você pode colocar em prática para você, na hora que precisar bater uma meta de custo na logística, colocar em prática. Você pode avaliar qual que é melhor, qual que vai te ajudar mais. Então, o que é ruim, porque não tem só uma, tem várias formas de você conseguir bater as suas metas de custo. E aí você precisa conhecer qual que é a melhor estratégia. Você tem diversas frentes, você vai ter diversas frentes diferentes que você pode avaliar e identificar alternativas de redução de custo. E muito provavelmente, como é que você vai conseguir atingir o máximo, otimizar ao máximo um processo seu quando a gente fala de custos? Quando você consegue combinar mais de uma estratégia. Quando você tem mais de uma estratégia, a somatória de cada uma delas, de cada uma dessas frentes de análise para redução de custos, cada uma dessas estratégias que você usar, você vai
potencializar a redução de custos. Então significa o quê? Que quando você precisa bater uma meta de custos na logística, você não vai se ater a uma única estratégia. Você vai ter outras estratégias. E essas outras estratégias você vai combinar. Vai combinar uma com a outra para que você consiga realmente, juntando elas, ter o máximo de ganho possível. É assim que a coisa funciona. Então você vai precisar, em algum momento, reavaliar, por exemplo, a sua operação. Uma das estratégias é essa. Você pode ter que simplesmente repensar tudo que você vai ter sendo feito. E para isso, você vai precisar fazer o que eu falo assim, desprender. Desprender de tudo que acontece hoje. Repensar de forma bem, assim totalmente desapegado. Desapegado mesmo. Né? Repensar tudo como é feito hoje, para você poder identificar ali eventuais gargalos, eventuais situações que você precisa alterar, né, para que você consiga ter um processo mais enxuto. Deixa as ideias virem, não bloqueia nada. Deixa, pensa o processo como um todo, tudo que poderia ser diferente, tudo que poderia te ajudar a melhorar. Quando você faz isso nessa dinâmica, né, de pensar, deixar solto, né, para as pessoas pensarem, trazerem coisas que realmente podem estar impactando, essa dinâmica é muito boa para você fazer, para trazer novos insights. De repente você não está nem pensando naquilo e alguém da equipe te traz uma possibilidade de melhoria, uma possibilidade, uma alternativa para você estudar. Isso é o que a gente faz quando a gente usa uma reunião de brainstorming. É exatamente isso. A gente traz pessoas para juntar conhecimento, juntar ali todo mundo pensando com o mesmo objetivo, trazer alguma coisa para fazer com que o resultado de um processo como um todo seja melhor. Então nessa reunião é muito importante que um grupo, né, que vai participar dela conheça bem a atividade. São as pessoas que estão ali no dia a dia, são as pessoas que estão realmente executando aquilo no dia a dia. Por quê? Porque essas pessoas têm uma riqueza de informações, uma riqueza de possibilidades que muitas vezes passa de forma despercebida para as pessoas. Se você quer pensar numa solução simples de melhorar um processo, vai lá no Gemba. O Gemba é ali onde as coisas acontecem, é na operação. Com certeza um operador vai te dar alguma sugestão de melhoria. Pode até ser que aquela sugestão seja difícil de ser implementada, tudo bem, mas quanto mais vezes você for ouvir o pessoal que está executando uma atividade, você pode ter certeza que vai sair dali uma ideia simples e ao mesmo tempo brilhante, que vai fazer com que um processo, de repente, fique muito mais enxuto, muito mais rápido, muito mais barato e ajude você, inclusive, a bater metas de custo. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque às vezes tem coisas no processo que simplesmente não agregam mais valor nenhum. São coisas que estão ali, são desnecessárias. E aí você consegue identificar isso, mapeando o processo, entendendo o processo, conversando com as pessoas que estão ali no dia a dia da operação. E aí você vai transformar algumas atividades que estão extremamente lentas e estão custando muito dinheiro para a empresa em atividades mais ágeis que vão acabar fazendo com que a sua empresa economize algum dinheiro. Bom, então, durante esse processo que você está avaliando, né, poxa, você está repensando a operação, repensando como que ela poderia ser feita de uma outra forma, pode ser que surja a possibilidade também de você automatizar, né, automatizar algumas atividades que são recorrentes. É algo que você tem sempre que ter em mente também. Poxa, se isso aqui está sendo feito toda hora, da mesma forma, será que não tem uma oportunidade aqui de transformar isso em algo automático? Essa é uma avaliação. Porque com certeza, se você faz uma automatização de um processo, você vai estar eliminando alguma coisa. Aí tem que fazer a conta. O que você está tirando em função do que você está colocando para automatizar. Porque toda automatização, necessariamente, você vai precisar de um investimento. Não vai ter uma automatização sem você investir em alguma coisa, né, uma tecnologia. Então, esse investimento que você vai investir, né, que você vai fazer,
você precisa ver quanto que ele vai te trazer de retorno, ou seja, quanto que ele vai economizar naquele processo. E a partir desse momento, tem que fazer a conta. Pô, quanto tempo demora para se pagar? Se for um investimento que se paga rapidamente, com certeza a empresa vai topar arcar com esse investimento e colocar o dinheiro nessa sua proposta aí de automatização. Agora, se for um processo, se for um custo onde demora muito para se pagar, é o que a gente costuma dizer que o payback demora muito para acontecer, a empresa não vai investir um dinheiro para melhorar aquele processo automatizando. Por quê? Porque o retorno dele é muito longo. Então são coisas que acontecem, só que você precisa estar avaliando, porque tudo isso é oportunidade de você reduzir custos logísticos. E pense no seguinte, como eu te falei, você está sempre combinando estratégias. Quando a gente pensa em reduzir custos, não é uma única estratégia, são várias. Então vamos pensar o seguinte, pode ser que quando você automatize o processo, ainda não é suficiente para você bater a sua meta. Já reduziu, ficou mais próximo, mas continua não batendo a meta. E aí você vai precisar pensar as outras estratégias que tem. Como eu te disse, são várias, que elas vão ser combinadas e vão ajudar você a bater a sua meta. Alguma dessas estratégias pode ser o seguinte, pode ser que você precise, para atingir aquele determinado custo logístico, você precise realizar um bid. Um bid é um processo de concorrência entre vários fornecedores, para você possa precisar de um bid para contratar um novo fornecedor ou novos fornecedores. E aí, consequentemente, você vai ter novos custos. Você pode estar fazendo um bid com um volume maior, com um escopo diferente, e isso pode fazer com que você tenha uma operação mais barata, um custo menor. E isso, dependendo da situação de avaliação que você tiver, você pode ter também avaliar um novo modal. Você pode estar num determinado momento fazendo uma avaliação de mudar o modal. Isso aí pode ser também aplicável para você reduzir custos. Você pode sair do modal A para o modal B. Essa também é uma estratégia para você conseguir reduzir custos. Então você tem que entender que quando o assunto é foco em redução de custos, não vai existir uma única estratégia. Vão existir diversas estratégias para que você consiga potencializar a redução dos custos e, consequentemente, bater a sua meta. E aí, qual é a melhor estratégia? Você é que precisa analisar. Você precisa analisar dentro de um todo. Quais são as alternativas que você tem de redução de custo logístico para você bater a sua meta. Agora, você pode estar se perguntando assim, pô Rubens, mas bater a meta é algo muito importante, certo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que bater a meta tem uma correlação muito forte com o seu sucesso na carreira. E por que eu digo isso? Porque quando você está batendo a meta, você está entregando o resultado que a empresa espera de você. E a partir do momento que você está entregando o resultado que a empresa espera de você, você começa a mostrar para a empresa que você é um profissional de destaque. Você começa a ser requisitado pela empresa. Você começa a ser lembrado pela empresa. E isso faz com que, a partir do momento que surjam novas oportunidades, você tenha a chance de subir os próximos degraus. Então é por isso que é muito importante você estar batendo as metas. E o foco em redução de custos logísticos é algo muito comum. Por quê? Você vai ter, com uma frequência muito grande, metas de custos. Você vai ser o tempo inteiro desafiado para reduzir os custos logísticos. Não vai ser fácil, mas você vai ter que ser criativo, vai ter que pensar em alternativas para conseguir atingir aquele resultado. Então, por isso que eu digo, para bater uma meta de custos logísticos, você precisa conhecer várias alternativas, ter várias estratégias na mão, porque muitas vezes uma única estratégia não vai ser suficiente para você bater as suas metas. E aí você vai precisar combinar mais de uma estratégia para que elas consigam se somando, vão somar, cada uma vai ter a sua redução, elas vão somar e aí sim você vai conseguir atingir o resultado esperado.
Bom, e aqui antes de terminar nossa live, né, eu sempre gosto de compartilhar uma dica, né? E a dica que eu quero dar para você é a seguinte: você precisa se lembrar que todo real, R$ 1 que você reduz de custo na logística, ele impacta diretamente o resultado da empresa. É isso aí. Então você precisa ter bem claro que você cuidar dos custos logísticos, você está cuidando do resultado da empresa, do lucro que a empresa vai ter. Então, você precisa estar muito atento a tudo. E aqui eu vou te falar o seguinte, te dar uma dica de um custos, né, que existem e que muitas vezes passam ali despercebidos pela gente. E qual que é esse custo? Por que eles passam despercebidos? Vamos falar primeiro por que eles passam, a gente nem vê. Porque são pequenos. Normal. São tão pequenos que na hora que vai fazer uma análise, ele não está nunca aparecendo ali num gráfico de Pareto, nunca aparece para você tratar aquele problema. Bom, mas poxa, Luiz, mas se não aparece no gráfico de Pareto, então nunca vai aparecer na minha curva 80-20, eu não vou conseguir tratar. Por quê? Não tem relevância. É isso que vai mostrar para você. Só que eles são pequenos, mas eles são recorrentes. Ou seja, mês após outro, você sempre tem aquele custo e eles sempre têm pouca representatividade. E eles acabam ficando ali, ocultos. Por quê? Porque não se destaca. Mas eles estão lá. Todo mês está acontecendo. E esses custos, eles geralmente são relacionados a alguma ineficiência da operação. E como eu disse, eles são recorrentes. E se é algo recorrente, o que significa? Que algo está errado, que algo precisa ser melhorado, que algo precisa ser resolvido, algum problema precisa ser resolvido. E aquela anomalia tem que ser tratada o mais rápido possível. Por quê? Pelo seguinte, porque quando você vai somando esse pouquinho todos os meses, é igual, vamos pensar uma goteira. Se eu vou colocar um copo, né, numa goteira que pinga devagarzinho, com o tempo você vai encher aquele copo, não vai? Então é exatamente isso que acontece com esses pequenos custos ocultos e que são recorrentes. Eles estão lá pingando todo mês. E aí quando você vai pegar isso em um ano, aquele valor pode ser muito significante. E pode se tornar um número extremamente significante e que você tem a oportunidade de atuar nele para reduzir um custo, o custo logístico. Essa é a famosa história do montinho que vira montão. Ele é tão pequenininho que tem uma hora que ele fica grande. E aí entra você, com foco em redução de custos logísticos, a entender o que você tem que fazer para eliminar aquele custo ou reduzir ele ao menor número possível. Então, o que eu posso dizer? Esses custos que ficam ocultos, eles podem ajudar você, quando você combina com outras frentes de análise, a bater a sua meta. Ninguém está vendo e você descobriu que tem um custo lá que você pode tratar para bater a meta. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a maior dica que eu te dou agora é a seguinte: nunca, mas absolutamente nunca, menospreze um centavo em uma operação logística. Por quê? Porque dependendo do tamanho da sua operação, esse um centavo pode representar centenas de milhares de reais, talvez até milhões de reais. Então, esse centavo na sua operação, ele é muito importante. Então, nunca menospreze e sempre mantenha um olhar atento. Mantenha o foco para identificar as oportunidades que possam existir no seu processo, aí nas operações da sua área, na logística, todas as oportunidades de redução de custos na sua operação. Fique sempre atento para identificar isso. Por quê? Porque cada real que você economiza na sua operação logística vai diretamente para o resultado. Por isso, é muito importante você ter foco em redução de custos na logística.
Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje, né? A gente falei sobre um dos focos que é essencial para você bater a sua meta na logística e, consequentemente, crescer na carreira. E o foco é foco em redução de custos logísticos. Tá legal? Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa live de hoje e eu faço o quê? Faço um convite para você vir aqui na quarta-feira às 8h30 da noite também participar dessa live e trazer, né? Se tiver alguma dúvida, algum ponto, fique à vontade de mandar um direct para mim, que eu vou lá e te respondo também, para você esclarecer algum problema aí na sua carreira na logística, que o meu objetivo é te ajudar a crescer. Tá bom? Então, te espero aqui quarta-feira, 8h30 da noite, com mais um conteúdo para você se transformar em uma máquina de bater metas na logística. Tá legal? Grande abraço. Tchau, tchau.